Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Dando boa tarde aqui. A gente está gravando, eu estou gravando esse vídeo agora à tarde, mas para você que verá o vídeo de manhã, bom dia, de noite, boa noite. Eu estou aqui especificamente hoje para gravar um vídeo e falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos que tomaram notícia aí no noticiário mundial, no Brasil, na Europa. E um dos acontecimentos, ele se torna central pelo fato de a grande mídia olhar para ele, porque ele representa muita ideologia da grande mídia. Mas eu não me pego somente a ele, eu estou me referindo ao fato de terem morrido na França várias pessoas, mais de 100 pessoas, fruto de atos de violência que são chamados de terrorismo. Atos brutais, atos que a gente fica sem palavras para descrever. Eu fico boquiaberto e extremamente chateado, eu fico magoado, eu fico triste, eu fico muito profundamente contrariado com tudo isso. Me solidarizo às vítimas, me solidarizo aos familiares das vítimas. Não me solidarizo à França, não. Porque eu acho que Machado de Assis, ele falando do Brasil, ele procurava sempre trabalhar duas perspectivas do Brasil, o que cabe também pensar na França, que era a perspectiva do Brasil real e do Brasil oficial. A França oficial, eu não me solidarizo. Mas a França real dos franceses, dos pobres, daqueles que, mesmo não sendo pobres, mas que representam a população da França, a esse sim eu me solidarizo. Peço a Deus que Deus conforte os corações e que Deus possa abençoar de forma poderosa essas pessoas. Foi algo brutal que aconteceu, mas de igual modo eu queria dizer que é igualmente brutal um dia depois, se não me falha a memória, no Quênia também morreram 147 pessoas, fruto também de pessoas portando fuzis. E da mesma forma me solidarizo com essas pessoas que sofrem, com seus familiares, e que sim, muitas vezes são vítimas e vítimas desses estados oficiais que, fruto de suas ideologias, levam seu povo à desgraça. Me solidarizo com um avião que foi derrubado, não lembro se na Rússia, e mais de 200 mortos, e a que tudo indica tenha sido também ato do chamado terrorismo. Me solidarizo. Acho que a gente tem uma música interpretada pela Elis Regina que diz: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra, e para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura, o ser humano está na maior fissura. Essa música expressa bem o meu sentimento em relação a tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem experimentado nesses dias. E eu me lembrei de um texto bíblico que está em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos capítulo 8, ou melhor, a partir do versículo 34, não, estava aqui em Mateus, nosso texto é Marcos capítulo 8, a partir do 34, quando diz assim: e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Eu acho que o versículo 38, quando diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, esse texto serve como chave hermenêutica, chave de interpretação para nós interpretarmos os versículos anteriores. Ou seja, Jesus está falando desta geração. Jesus está falando desta vida. Jesus não está falando de salvação eterna. Ele faz uma referência a esta vida para dizer que aquele que nesta vida se envergonhar dele, das suas palavras, do seu evangelho, da sua vontade, ele se envergonharia destes também na glória do seu Pai. Então, olhando para a ideia de que Jesus está falando de uma vivencialidade nesta geração, neste momento que a gente vive de extrema complexidade, ele está falando de atitudes referentes a esta vida. E aí nós podemos ler os versos anteriores e entender o que ele está dizendo. Ou seja, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar a sua própria vontade nesta vida, é negar os seus desejos, é negar os seus próprios sentimentos em prol do que sente Jesus, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É negar a minha vontade em prol da vontade de Deus, essa vontade marcada pelo egoísmo, pela ideia da conquista, de ter bens, de adquirir coisas, de acumular coisas. A inteligência marcada por uma burrice, por um emborrecimento midiático, onde eu ouvia, como já dizia domingo pela manhã na igreja, William Vac dizendo no Jornal da Globo, quando ele falava daquele atentado lá em Paris, ele dizia: são os nossos valores contra os deles, como se o mundo fosse bipartido em Oriente e Ocidente, como se o que nós vivemos aqui não refletisse lá, ou o que eles vivem lá não refletisse aqui, como se o mundo não tivesse uma complexidade muito maior do que essa, esse emburrecimento, essa burrice intelectual que nós vivemos, de ideologias extremamente diabólicas. Porque quando eu falo de diabólica, não faço necessariamente uma referência, não necessariamente ao diabo, mas a ideia diabólica, a ideia do egoísmo. Quando o adversário tenta Adão e Eva no paraíso, eles dizem: olha, você será igual a Deus. E eles, vendo a possibilidade de serem iguais a Deus, se tornam egoístas, olham para si. E toda ideologia que olha para si, que visa acumulação, seja ela capital intelectual, seja ela, ou melhor, capital financeiro, seja ela qualquer tipo de vantagem que eu tire em relação ao outro, é diabólica. Eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo: neguem a si mesmo, tomem sua cruz e siga-me. O tomar a sua cruz tem a ver com a sua vontade. Nós não podemos nos envergonhar em levar a cruz. E que cruz é esta? Está conectada com o versículo 38. Fazer a vontade
se envergonhar das palavras de Jesus. Aí no 25, ou no 35, melhor dizendo, ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que é salvar a sua vida nesse texto? É viver para si, para o seu egoísmo, para a sua vontade, para a sua ideologia. Ou seja, perder a sua vida é estar totalmente negociado pelos valores que Jesus prega. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E aí talvez fique para nós uma questão. Se Jesus está falando desta geração, alma aqui não deve ser visto como aquele ente espiritual que viverá eternamente, mas alma tem a ver com o homem agora. Uma tradução desse texto poderia ser vida. Perder a sua alma. De que adianta o homem acumular, de que adianta o homem ter, de que adianta o homem ser poderoso, se ele perde a sua própria capacidade, como eu já dizia, intelectual, e se vende a uma ideologia louca, ou que se mata, ou que se morre em nome dela, por interesses egoístas. Uma ideologia colonizadora, uma ideologia onde as potências se acham poderosas, né? Mais poderosas do que são, e acham que têm que impor ao outro seus valores. Eu me pego olhando para isso tudo, para tanta gente morrendo, fruto dessa perda da alma, perda de sentimentos, perda do amor. Nossas vontades estão negociadas por ideologias de Estado. Eu acho que a grande questão aqui, e a grande questão que nós estamos vivendo, é a morte do próprio homem como ser humano. Nessa luta não existem inocentes. Não. Talvez todos nós sejamos responsáveis, culpados de puxar um gatilho, de esmagar um gatilho e ferir um outro. Talvez sejam alguns. Mas todos nós somos responsáveis pelo ser humano. Responsáveis pela forma que o mundo está tomando. Nós precisamos olhar para a vida e ver que o que está morrendo é o ser humano, a qualidade de ser humano. Se você olhar para Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós falamos da imago Dei de Deus. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria o homem essencialmente bom. A Bíblia usa a linguagem de que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Isso torna o homem semelhante a Deus, com sua capacidade de decidir, intelectual, suas emoções, ou seja, parecido com Deus nesse sentido. E aí o homem decide egoístamente viver à parte de Deus, viver independente de Deus, e pelo pecado o homem então passa a viver uma vida miserável. Passa a viver uma vida já agora marcada pelo pecado. O primeiro fato depois do pecado que nos chama a atenção e que, marcados pelo pecado, o homem passa a desenvolver uma cadeia de reciprocidade é a morte de Abel. Quando Caim olha a oferta de Abel e vê que a oferta de Abel é muito mais interessante, ele fica com inveja provavelmente e ele mata o seu irmão por pura inveja. E eu vejo então nesse sentido que a partir daí começa-se a perceber uma cadeia de reciprocidade, ou seja, é uma maldade e que recebe maldade do outro, e nós vemos o ser humano se desenvolvendo nessa cadeia de reciprocidades, e nós estamos hoje, no século XXI, vivendo exatamente isso. Ou seja, estamos vivendo num mundo onde não se dá para ter inocentes. Não se dá para dizer que a França é uma coitada, que os Estados Unidos são mocinhos, pelo contrário, são culpados.
culpados por uma cadeia de reciprocidades. Cuidado, porque eles tentaram e colonizaram e colonizam o mundo até hoje. E colonizaram, conquistaram de forma violenta ou não, mas há um certo tipo de violência em qualquer forma de colonização. E hoje nós temos o retorno desse ódio, o retorno desse egoísmo. Estamos vivendo uma loucura, onde realmente temos a morte do ser humano. Não estou me referindo só a esses que faleceram, mas a qualidade de ser humano, a qualidade da imago Dei, da imagem de Deus. Eu olho para isso tudo e percebo que nós falhamos na nossa caminhada. E pouco adianta agora a gente usar a bandeira da França no Facebook, até porque eu não uso, até porque acreditar que a ideologia que representa essas superpotências não representa aquilo que eu penso, não tem a ver com aquilo que eu penso. Olhando o homem à luz das Escrituras, olhando o homem à luz da Bíblia Sagrada, nós percebemos que Deus cria o homem bom, marcado pelo pecado, o homem se torna egoísta. Caim já mata Abel. Depois nós temos um episódio bíblico que é a chamada Torre de Babel, onde o homem tenta acumular riquezas e se tornar poderoso. E Deus condena aquilo, Deus condena as superpotências. Deus condena o desejo egoísta de conquistar o outro. E aí a gente desenvolve o mundo numa cadeia de reciprocidades. Até na sociologia a gente trabalha sobre isso. Vários sociólogos cunharam esse termo, achando que exatamente a própria violência é fruto de uma cadeia de reciprocidade, onde atitudes são repetidas de uns para com os outros historicamente. E Jesus faz uma proposta para a gente no texto que nós lemos, de negar a nós mesmos, vivermos de forma altruísta e egoísta conosco mesmos, com a nossa vontade. Viver uma vida abdicada de seguir suas palavras, de seguir sua doutrina, sua vontade, e sair pelo mundo multiplicando esse tipo de coisa. Eu acho que nós precisamos olhar para esses fatos e percebê-los como emblemático da falência do ser humano. Eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu irmão, que nós somos responsáveis por isso. Mas como é que nós podemos mudar isso, Jairo? Eu diria para você que se nós não podemos mudar o mundo hoje, nós podemos mudar a nossa vida, as nossas escolhas. As nossas escolhas não devem ser feitas baseadas no nosso egoísmo, na nossa vontade, na nossa intelectualidade, que domina o outro. Nós devemos fazer escolhas de acordo com a vontade de Jesus. Podemos fazer isso na nossa família, podemos mudar a nossa vida, as nossas escolhas, podemos nos mudar em relação à nossa esposa, aos nossos filhos, podemos amar mais, podemos respeitar mais, podemos ter mais carinho, podemos fazer isso em relação aos nossos vizinhos, podemos fazer isso em relação à nossa comunidade de fé, podemos fazer isso em relação às nossas escolhas enquanto cidadãos, podemos fazer isso no voto, podemos fazer isso de diversas formas. E se nós nos comprometermos de uma forma direta a fazermos isso nessas esferas mais pessoais e mais relacionais, talvez estejamos ajudando a mudar o mundo. Eu quero dizer para você que o mundo está assim e que parte da culpa disso temos nós, e que nós podemos
culpa não, mas responsabilidade, e que nós podemos sim ajudar a mudar este mundo. Eu deixo essa palavra para você, para dizer a você o seguinte: é a qualidade de ser humano, é quando a gente negocia o nosso desejo da imago Dei, um desejo de comunidade, um desejo de amor ao próximo, pelo desejo de acumulação que a gente está construindo um mundo pior. É quando a gente negocia a nossa capacidade de escolha por ser simplesmente conduzido por uma ideologia capitalista, uma ideologia necessariamente colonizadora, que quando nós nos vendemos a isso e negociamos a nossa vontade por uma vontade egoísta, é quando nós negociamos a nossa inteligência, enfim, quando nós nos negociamos, nós estamos negociando a nossa fé, estamos negociando a vontade de Jesus. Jesus diz que se nós não negarmos a nossa vida agora, Ele nos negará naquele grande dia. Enquanto estamos preocupados com pessoas que dizem que são de outras religiões, de outra fé, etc. e tal, estamos nos perdendo, igreja. Nos perdendo como seres humanos feitos à imagem de Deus e que devem reproduzir essencialmente o que Deus quer que reproduzamos na sociedade. Essa palavra minha é meio que um desabafo, fruto de um coração que está marcado por olhar um mundo gospel, evangelho, medíocre, idiota, diabólico. Deixa essa palavra para você. E a minha oração é que Deus levante pessoas e que Deus levante um povo realmente sincero e de coração bom e de boas obras, comprometido com negar-se a si mesmo. Estamos conquistando as coisas e perdendo a nossa qualidade de ser humano. Eu oro para que Deus abençoe a minha vida e a sua, para que nós possamos fazer a diferença nesta geração. E que Deus levante a sua igreja, para que esta igreja possa mostrar a esse mundo que não é matando em nome de ideologias, que não é colonizando o outro em nome de ideologias, que não é em nome de Deus, matando em nome de Deus, que construiremos um mundo melhor. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra para você. A intenção é nós dialogarmos e que você possa dar aí sua palavra, colocar seu vídeo, baseado no que eu disse. Se você tiver alguma dúvida, postar suas dúvidas, e que nós possamos construir um diálogo, onde de fato a gente possa crescer, mas que a gente possa desenvolver uma ação para mudar nossa vida, nossa família, nossos amigos, por que não nosso bairro, por que não nossa cidade, nosso estado, nosso país e o nosso mundo. Deus abençoe.